Gi, obrigado. Eu estava pensando, né, no que falar. E o Espírito Santo pôs essa palavra no meu coração de bem-aventuranças. Né? O que é um bem-aventurado? Mais que feliz. Então hoje, na verdade, nós vamos conversar, tá? Sobre as bem-aventuranças, sobre ser mais que feliz. Mas antes, né, da gente bater um papo, eu quero orar com vocês, abençoar a vida de vocês, pedir que Deus possa ministrar no coração de cada um, né? Vamos orar? Senhor Deus Pai, obrigado por esta noite, obrigado pela Tua presença. Deus, que oportunidade rica de estarmos aqui na Tua presença. Deus, a Tua palavra diz que onde estiveram 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria presente. Deus, hoje é motivo de júbilo, de alegria. Deus, não porque estamos aqui, porque não tínhamos o que fazer, não. Deus, cada uma dessas pessoas tem suas tarefas, tem suas peculiaridades, estão ocupadas, mas, Senhor, deixaram o seu conforto, deixaram o seu tempo para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Deus, eu quero te pedir, honra a fé dessas pessoas, abençoe a vida delas. Senhor, quem precisa de cura, dê a cura. Senhor, quem precisa de libertação, dê a libertação. Quem precisa, Senhor, de uma bênção na família, seja para o filho, para o neto, Senhor, alcança essa pessoa, abençoa, manda o anjo, repreenda o mal, repreenda a obra das trevas e venha abençoar, Deus, as pessoas, cada vida, cada um que vem buscar por uma pessoa, abre as portas e venha abençoar a vida de cada um. Deus, que cada um possa sair daqui com a sua fé fortalecida, com a sua fé renovada, com a sua fé curada, Senhor, com a sua fé, sabe, Deus, com a fé espiritual, uma fé sem vacilar. Deus, abençoe a vida de cada um e que as pessoas possam sair daqui abençoadas pelo Teu poder. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e queridas, eu quero conversar com vocês sobre Mateus, capítulo 5, sobre o Sermão da Montanha. Né? Aqui fala assim, as beatitudes. Tá? O que é beatitudes? As bem-aventuranças. Tá? Mateus, capítulo 5, são somente 12 versículos, né? Do capítulo 1 até o versículo, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 12. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o Sermão da Montanha, né? As bem-aventuranças. Isso, diz assim. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então aqui a gente vê que Jesus está ministrando para o povo de Israel.
né? Mas hoje essa ministração é para nós, é para mim, é para você, né? Porque nós nos apropriamos da palavra de Deus. Quero ler um pequeno trecho para vocês que diz assim, ó: como mestre exemplar que foi, Jesus não começa este sermão tão importante com uma crítica negativa aos escribas e fariseus. Antes, inicia seu discurso com uma ênfase positiva sobre o caráter idôneo e as bênçãos que dele decorrem para os cristãos. Os fariseus ensinavam que a justiça era algo exterior, uma questão de obedecer a determinadas regras e preceitos. Poderia ser medida por orações, ofertas, jejuns e etc. Jesus, nas bem-aventuranças e nas descrições do indivíduo temente a Deus, apresenta um caráter cristão que flui do ser interior. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você ler a palavra de Deus, nós vamos ver que os fariseus, né, mestres da lei, ministravam para o povo de Israel, para o povo judeu, que para eles serem abençoados, eles tinham que seguir regras, né, como jejuns, orações, lavar as mãos antes de comer, uma porção de regras. E hoje, por incrível que pareça, nós temos muito farisaísmo moderno, né? Olha, você só pode entrar na igreja se você portar um traje social, né? Você não pode jamais assistir um culto de chinelo, bermuda ou boné. Olha, você não pode entrar na igreja tatuado porque é um escândalo. Então, os fariseus ainda ditam regras, impedindo as pessoas de terem acesso a Deus, né? Eles colocam um monte de barreiras, né? Impedindo que as pessoas venham até Deus, né? Se você faz isso, aquilo, você não pode agradar a Deus. Não é assim que funciona, né? Quando a gente vem para Deus, o Espírito Santo entra no nosso coração. E o Espírito Santo se encarrega, né? Ele nos limpa, ele nos transforma. O Espírito Santo nos ensina a praticarmos a sua palavra, né? Eu não preciso de dedos e pessoas me apontando e me julgando o que eu tenho que fazer ou não. O Espírito Santo me ensina através da sua palavra o que eu tenho a fazer. É Ele que me conduz, né? Então, né, os fariseus ensinavam que a justiça era algo exterior, uma questão de obedecer a determinadas regras e preceitos. E muitas dessas regras e preceitos não estavam nem de acordo com a Bíblia, né? Eram rituais judaicos, né? E hoje, né, nós temos igrejas, né, rituais em que a pessoa, se ela for até Jesus, amanhã ou depois ela tem que andar conforme as regras da igreja, do dia para a noite. Não é assim que funciona, né? Então a gente tem que, assim, a gente não pode ser um fariseu, né, impedir das pessoas terem acesso a Deus. Nós ministramos a palavra e o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas quem me convence é o Espírito Santo. Ele faz a obra. Então, o que acontece? Jesus, nas bem-aventuranças e nas descrições do indivíduo temente a Deus, apresenta um caráter cristão que influi do ser interior. Quer dizer, então é a palavra que me transforma, é o Espírito Santo que vai me ensinando a obedecer a sua palavra para que eu possa ser o quê? Abençoado, né? Podemos imaginar como a atenção da multidão se aguçou quando Jesus proferiu as primeiras palavras, bem-aventurados. Em latim, beatus, de onde vem o termo beatitude,
essa palavra tinha significado muito forte para os que ouviam Jesus naquele dia, pois expressava a ideia de alegria divina e perfeita. Não era um termo usado para os seres humanos, pois descrevia o tipo de alegria experimentados apenas por deuses ou por mortos. Essas bem-aventuranças sugerem satisfação e suficiência interiores, que não dependiam das circunstâncias externas para ter alegria. É isso que o Senhor oferece aos que confiam nele. Então, quando Jesus fala de bem-aventurados, Jesus está nos oferecendo o quê? Uma satisfação e uma alegria que não depende de situações exteriores. Né? Por quê? Um exemplo, se você compra uma TV nova, claro, você fica alegre, feliz, pode durar até alguns dias, mas depois você acostuma. Né? Aí aquilo se torna o quê? Uma rotina. É uma TV, comprei uns 2 meses atrás. Você já se acostumou. Né? E com Deus não é assim. Com a palavra de Deus não é assim. A gente não se acostuma com a palavra de Deus. Né? Nós estamos atentos a ela porque ela se renova e nos renova a cada dia. Né? E a palavra de Deus, ela não traz aquela satisfação exterior. A Bíblia nos traz alegria e satisfação interior, né? É uma alegria que flui de dentro para fora, né? É uma alegria que sai do nosso interior, né? E você me pergunta, mas de onde vem essa alegria? É o Espírito Santo. Jesus disse assim: eu sou a fonte de água viva. Aquele que beber da água que eu lhe der, jamais tornará a ter sede. Então pode-se passar os dias, pode-se passar os meses, mas quando a gente tem a palavra no nosso coração, o que acontece? Eu não fico acostumado. Aquela alegria me preenche na segunda, na terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ah, mas na vida eu tenho os problemas, eu tenho as dificuldades, mas aquilo não tira a minha alegria. As circunstâncias não tiram a minha paz. As tribulações, os problemas não tiram a satisfação de Deus de dentro do meu coração. Né? Por isso que é uma alegria que vem do interior. Aí, né, Jesus começa aqui no versículo 1, né? Vendo Jesus a multidão, subiu a um monte, assentou-se e aproximaram-se dele os seus discípulos. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite, né? Nos aproximando de Deus, nos aproximando da sua palavra, né? Nos aproximando dele através, né, do culto, da palavra, da oração. Então estamos nos aproximando dele. No versículo 2, e abrindo a boca os ensinava dizendo. No versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que acontece? No versículo 3, né, fala sobre os pobres e algumas traduções, né, também fala bem-aventurados os humildes, né? Os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas pobre e humilde tem o mesmo significado, tá? Pobre de espírito e humilde tem o mesmo significado. Ser humilde significa ter uma opinião correta de si mesmo. Eu vou ler aqui para vocês em Romanos 12:3. Romanos 12:3. Que fala assim, ó: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo,
mas individualmente somos membros uns dos outros, né? Então, o que acontece? A Bíblia nos ensina, né, que ninguém, vamos falar assim, é superior mais do que os outros, né? Pelo contrário, a Bíblia diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos, né? Então, o que é isso? Nós temos o quê? Humildade, né? A humildade, ela é o contrário do orgulho. Não quer dizer ser pobre de espírito e fraco, né? Então a gente tem que tomar cuidado com a interpretação. Ser humilde e ser manso é ser pobre de espírito, é ser fraco? Não. A humildade é o oposto das atitudes atuais de autoafirmação e de exaltação. Também não é uma falsa humildade, como aquela que diz: não tenho valor algum, não sou capaz de fazer nada, mas sim uma atitude de honestidade em relação a si mesmo, conhecer-se, aceitar-se e tentar ser autêntico para a glória de Deus, né? Então, o que acontece, né? A humildade, ela é o oposto do orgulho, né? Porque hoje, né, as pessoas acham que para ser grandes ela tem que ter uma conta gorda, ela tem que ter o carro do ano, 2, 3 casas, uma renda altíssima, e isso vai fazer de mim uma pessoa de sucesso. A Bíblia não diz isso. Tanto é que Jesus reprova, né, uma das igrejas de Apocalipse, né, que ele fala: olha, você é desgraçado, cego, nu, porque você diz rico sou, né, financeiramente, mas espiritualmente vocês estão pobres. Aconselho que comprem de mim ouro, né, ouro puríssimo. Então, o que acontece? Você vê que esse conceito humano não é o conceito da Bíblia. Gente, e é claro, né, vamos ser assim, coerentes. Também não é da vontade de Deus que a gente anda rasgado, pé rapado, com a caçola descolando, com o sapato furado, tem que ficar pondo no jornal, né? Isso é espírito de miséria. Isso não é de Deus, isso é do diabo. A Bíblia nos promete prosperidade. O que é prosperidade? Ausência de necessidade. Mas o que o mundo prega não, é que, né, eu tenho que ser né, rico, eu tenho que ser autêntico. Não, primeiro você tem que ser rico com as coisas de Deus, depois rico materialmente, né? E dependendo do coração humano, Deus não vai te dar riqueza nenhuma. Vai te dar só o necessário para não se desviar da presença dele. Porque é mais importante para Deus a salvação do nosso espírito do que a gente ter riqueza e a gente se perder, né? Então Deus vai nos dar somente o necessário. Outra coisa, né? A humildade é uma atitude de honestidade, conhecer-se, aceitar-se, né? Vocês sabem por que muitos casamentos hoje não dão certo? Eu estou lendo o livro, né? Ele diz e ela diz como duas personalidades fortes podem ter sucesso no casamento. E um desses autores, hoje eles são da terceira idade, né? São pastores dos Estados Unidos, mas eles dizem que o que destrói os casamentos, muitas vezes, é a falta de humildade. Porque um quer ser mais do que o outro, né? Um não quer aceitar a opinião do outro, um não quer abaixar para reconhecer o outro, um não quer se humilhar para o outro, né? Cada um vive naquela ilha emocional, cada um tem a sua razão, e esse orgulho tem separado as pessoas no matrimônio.
né? Então, a humildade também não é você concordar com tudo, mas é a autoaceitação. Puxa, eu falhei, eu preciso me consertar nisso. Puxa, eu errei, olha, eu preciso consertar esse meu erro, né? E uma das pastoras, né, que escreve o livro, ela fala, né, por que as pessoas têm tanta dificuldade de reconhecer os seus erros, né? Ela escreve no livro, né? Por que as pessoas têm dificuldade de falar, não, eu atrasei, né? Ó, eu fiz errado, olha, eu te chateei, olha, eu falei o que não devia, né? O que ela fala? A falta de humildade faz sempre a gente culpar alguém. Não, olha, eu atrasei por causa do trânsito. Olha, eu cheguei atrasado porque eu saí antes e aconteceu isso, aquilo. A gente sempre põe a culpa em alguém. O orgulho faz isso. A falta de humildade faz isso, né? Eu estourei a conta porque eu precisei disso ou daquilo. Não, olha, eu estourei a conta porque eu não soube gerenciar. Eu não calculei as coisas. Não, eu cheguei atrasado porque eu atrasei mesmo. Eu não calculei o tempo. Então ela fala isso no livro. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de ser humildes? De aceitar o seu erro. O que Jesus fala? Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Humildade é isso. É eu olhar para dentro de mim e falar, poxa, gente, eu cheguei atrasado no culto, vocês me perdoam? Não adianta eu culpar, não é porque eu atrasei por causa disso, não, é porque eu fiquei esperando alguém, é porque... É mais fácil culpar o outro, não é? Não é o que Adão fez com ela? Senhor, não foi eu que pequei, não, a mulher que o Senhor me deu. Eva, por que você fez isso? Ah, não, Senhor, a serpente me induziu. Um jogando pro outro. Não, gente, ser pobre de espírito como fala aqui o autor, né, uma atitude de honestidade em relação a si mesmo. Eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Né? Não, eu errei, eu falhei, olha, eu vou corrigir. Né? Inclusive, né, teve um presidente dos Estados Unidos, que essa pastora cita no livro, Harry Truman, né, e ele estava escrito na mesa dele uma frase: a responsabilidade é toda minha. E foi o único presidente, né, americano que até hoje usou uma arma nuclear. Então, ele não ficava transferindo a responsabilidade para os outros, para os inimigos, para os oponentes. Não, a responsabilidade é toda minha. Então, ser humilde é isso. É o que o Paulo fala. Examine-se o homem a si mesmo. Né? Então, se eu gente, eu atrasei. Gente, eu errei. Olha, eu falei o que não. Ah, não, mas é por causa do... A gente tem que parar com essa mania. Que é o outro, que é o governo, que é isso, que é aquilo. Ah, é economia. Não, é eu. Então, é isso, é autoaceitação. Quando o cara sabe que ele fez errado, quando o cara sabe que ele fez errado, e fica quieto, os outros sabem que é ele, os outros sabem que ele fez errado, e ele não se manifesta. Aí você tem que orar para Deus pôr um anzol no nariz dele, puxar e arrancar até essa essência. Isso aconteceu essa semana lá no meu serviço. No caso de 12 pagou. Então. 12 pagou. No caso de 12 pagou, e a gente, nós, os outros 11, sabia que tinha sido ele. Então, Aí o encarregado, você sabe o que ele fez com nós, né? Imagina, só cortou o prêmio do dia. Então. 60 reais foi, embora. Cadê os outros? Os outros, né? Então, a humildade faz, né, o homem examinar-se a si mesmo, tá? Então, isso é ser pobre de espírito, porque deles é o reino de Deus, né? Então, humildade, gente, não tem nada... Ah, ele anda com uma roupa simplesinha, ele é humilde.
Isso é conceito humano. Isso é padrão de homens, não tem nada a ver com o padrão da Bíblia. Está errado isso daí. Não tem nada a ver com humildade. Ele é uma pessoa simples e acabou. Humildade tem a ver com caráter. Humildade tem a ver com o interior, não com o exterior. Né? Quem mais? Aí, né, se a gente continuar lendo o nosso texto aqui, né, ele diz aqui, ó, ficamos profundamente tristes, né, com o nosso pecado e o rejeitamos. Vemos o pecado como Deus o vê e procuramos tratá-lo como Deus o trata. Aqueles que encobrem ou defendem o pecado estão sem dúvida alguma indo pelo caminho errado. Não devemos apenas nos entristecer com o pecado, mas também nos sujeitar a Deus com mansidão. Né? Eu vou ler aqui para vocês em Lucas 18:9. Lucas 18:9. Lucas 18:9. Que diz assim, ó. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então nós temos que começar a aprender com Jesus, né? Deixar de confiar em nós mesmos. Ah, não, mas eu estou certo, eu estou correto. Mas será que pela ótica de Deus, às vezes eu estou certo mesmo? Porque muitas vezes o pecado nos cega e a gente acha que está correto. E muitas vezes não está. A Bíblia nos mostra que nós estamos errados, precisamos melhorar. Né? 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Quero chamar a atenção para vocês uma coisa. Né? Tem gente que fala assim, Deus só atende oração se você orar ajoelhado. Mas a Bíblia diz aqui, que o fariseu estando em pé. Então você pode orar de pé, você pode orar sentado, você pode orar ajoelhado, não importa. Ore, fala com Deus, busque a Deus, né? Deus, te dou graças, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então, quer dizer, você vê aqui, né, uma pessoa religiosa, extremamente regrada, extremamente com uma conduta religiosa perfeita, exteriormente, mas o coração no interior, né, estava longe de Deus. O publicano, porém estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O que é isso? Olhar para dentro de si mesmo, né? Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou errante, eu sou falho, eu tenho esse defeito. Deus, eu sou assim. Deus, o Senhor me perdoa? Né? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, o publicano, aquele que se humilhou. Não é aquele que batia no peito, eu sou religioso, eu sou o cara, né? Eu ponho meu terno e vou para a igreja todo chique e pomposo. Isso para Deus não vale nada. O que a Bíblia diz? Que quem desceu justificado é aquele que se humilhou diante de Deus. Né? O Senhor, tem misericórdia de mim,
eu sou pecador, eu sou falho, eu erro, eu falo que eu não devo, às vezes eu escuto que não devo, olho que não devo, Senhor, me perdoa. E quando você ora, Deus ouve, né? E a Bíblia diz aqui, ó, né, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. Né? Então quem se exalta, quem não reconhece as suas falhas, não tem como Deus abençoar. Por que muita gente não é abençoada? Porque não se humilha diante de Deus. Quer sempre estar certo, quer sempre ter razão. Quem se exalta, quem não se humilha diante de Deus, não tem como Deus abençoar. O que Jesus falou? Ó, esse desceu justificado que se humilhou. Aquele não. E ó, qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, se humilhar, gente, não tem nada a ver andar com uma roupa simples, andar com um carro velho. Não tem nada a ver. Quem cria essas coisas está fora da ótica de Deus. Se humilhar é você rasgar seu coração diante de Deus, sabe? Falar, Deus, eu sou imperfeito, eu falo que eu não devo, eu sou isso. Deus, como ser humano, eu sou uma droga, você me perdoa. Deus, eu me humilho, você me perdoa, Deus. E aí, quando a gente rasga o coração diante de Deus, pega toda a nossa imperfeição e lança no colo de Deus, Deus fala, claro que eu te perdoo, porque eu sou seu pai. Agora eu vou te abençoar, né? Porque você se humilhou. Isso é se humilhar, né? É você jogar o seu coração diante de Deus e falar, Deus, tá aqui, ó. Eu sou isso aqui, ó. Eu não sou o cara. Eu sou esse imperfeito, falho. Eu sou esse defeito, Deus. O Senhor me aceita. O Senhor me corrige. O Senhor me molda, Espírito Santo, conforme a sua vontade. E Deus vem com as mãos de amor dele e vai nos moldando. E vai moldando o vaso conforme a sua vontade. Né? Por isso, né, a Bíblia ela dá a ênfase, né, por isso que Jesus deixou um exemplo, né, ser de mansos e humildes de coração. Aprendei de mim que sou eu. Eu amo Jesus. Ele falou, aprende comigo, tá? Jesus falou, o mestre dos mestres sou eu. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mansidão, humildade, não tem nada a ver com fraqueza, gente. Não tem nada a ver em ser o coitadinho. Não tem nada a ver. Tem a ver com o caráter divino, né? Reconhecer as suas falhas, né? Melhorar diante de Deus. Tanto que Deus fala, né? Em 1 Crônica 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome fazer o quê? Se exaltar, né? Eu sou religioso, eu dou dízimo, eu vou à igreja, né? Eu sou crente há 40 anos. Deus fala, pega toda essa sua religiosidade e joga no lixo. Para mim não serve. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se humilhar, se humilhar, se humilhar. Gente, é isso que a gente precisa fazer diante de Deus, se humilhar. O mundo nos ensina a ser isso aqui, andar de nariz. Não, se humilhar e orar. O cristão tem que orar. Já ensinei para vocês, ora debaixo do chuveiro, ora dirigindo, ora fazendo comida, ora lavando louça, mas pelo amor de Deus, ora. Abra sua boca, fala com Deus. Se humilhar, se orar, buscar a minha face. Se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus
Então Deus vai te ouvir. Mas a primeira coisa é se humilhar. Se lançar diante dele. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Então Deus vai sarar o seu coração, Deus vai sarar o seu casamento, Deus vai sarar a sua vida financeira, Deus vai sarar os seus filhos, Deus vai sarar os seus netos, Deus vai sarar a sua profissão, Deus vai sarar o que for preciso na sua vida. Mas eu tenho que me humilhar, orar, se converter dos meus maus caminhos, para que Deus possa me ouvir e me abençoar. E aí, nós vamos desfrutar e comer o melhor da terra, né? Quem mais? Mansidão não é o mesmo que fraqueza. Ó, gravem isso. Mansidão não é o mesmo que fraqueza, tá? Pois tanto Moisés quanto Jesus foram homens mansos. Vamos ver lá Números 12, 3. Números 12, 3. Você fala, mas pregador, você não vai falar das outras bem-aventuranças? Às vezes Deus não quer. Às vezes Deus quer pegar nós e fazer isso aqui, ó. Quebrar a gente no meio. Eu falo, não, vocês vão primeiro ser humildes, para depois vocês serem bem-aventurados, serem abençoados, né? Mas nessa noite nós vamos sair todos abençoados daqui, né? Em nome de Jesus. Números 12, 3. Diz assim: e era o varão Moisés muito manso, tá? Muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então, gente, quem foi Moisés? Abriu o Mar Vermelho, conduziu o povo de Israel pelo deserto. Foi um grande homem. Foi um dos maiores homens do Antigo Testamento. Mas a Bíblia diz que ele era muito poderoso, muito eloquente, muito forte, muito, como que fala, né? Muito voraz no falar, muito influenciador. Hoje nós temos na internet, né, os influencers. A gente não precisa de influencers. A gente precisa de pessoas que têm o caráter, que têm algo bom para passar para as pessoas, que têm vida, que têm unção. Como diz Pedro, o que eu tenho te dou, levanta e anda. Hoje nós temos que ter pessoas que falam, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te digo, levanta e anda. É isso que nós temos que ter, poder, vida de Deus dentro de nós, né? Eu amo a palavra, eu gosto demais da palavra. Então ele era manso, e Moisés tinha essa palavra, o que eu tenho te dou, levanta e anda. Né? A ponto dele orar, falar, Deus, não dá para ir para a direita, não dá para ir para a esquerda, Deus, o que eu faço? Moisés, toca o cajado na água, usa a sua autoridade. E o povo passou em terra seca, né? Mansidão. Mateus 11, 29. Vamos ver Mateus 11, 29. Olha o que diz. Eu vou ler do 28, tá? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você está cansado de lutar? Você está oprimido? Você está cansado de guerrear as guerras? Né? Eu já fiz essa oração aqui, ó. Falei, né? Já falei, Deus, eu estou cansado de guerrear essas guerras. Toma nas suas mãos, cuida, guerreia por mim, luta por mim, né? E ó, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então vamos aprender com Jesus. Ó, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então vamos aprender com Jesus. Então Jesus não era fraco, ele era manso e humilde. Estamos falando de uma pessoa 100% Deus, 100% homem, né? Então, aí a gente
pode se perguntar, mas o que significa ser manso? É ser, né, aquele cordeirinho quietinho que aceita tudo? Gente, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Ó, o adjetivo manso era usado pelos gregos para descrever um cavalo domado e se refere ao poder sob controle. Então, vou ler de novo, tá? Manso era usado pelos gregos, é um adjetivo, tá? Era usado pelos gregos para descrever um cavalo domado e se refere ao poder sob controle. Nós somos domados pelo Espírito Santo, né? Nós temos o controle, o domínio próprio. É isso, é você ser manso, é ter o controle das coisas, né? Não é explodir, estourar, né? Ah, o que eu faço agora? Não, é você ter o controle, né? Deus, olha, está acontecendo isso, não posso aceitar essa situação, Deus. O que eu faço? Você tem o controle, você ora, você clama, né? Então, nós somos domados, temos que ser domados, né? Pela palavra, né? Pelo Espírito Santo. E aí, quando nós oramos, né? Deus toma o controle das coisas, mas eu preciso ter o controle, né? De mim, da situação. E quando eu falo com Deus, Deus toma o controle das situações. Então, o que eu quero dizer para você? Você não precisa ficar carregando essa carga. Ai, tá pesado. Essa situação parece que pesa nos meus ombros. Eu te dou uma sugestão. Faça isso daqui, ó. Ó, todos os que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Sinta o alívio de Jesus. Ah, mas como que eu faço isso? A Bíblia diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem o cuidado de vós. Ore, fala com ele. Deus, essa carga está pesada. Deus, esse fardo parece que pesa nos meus ombros. Deus, eu não estou aguentando. Deus, emocionalmente, isso me esgota. Deus, isso está me matando. O que eu faço? Põe tudo nas mãos dele. E aí você vai sentir aquele alívio. Deus tirando aquela carga, tirando aquele fardo pesado, né? E falar, daqui para mim que eu resolvo, né? Daqui que, se você não consegue, eu consigo, né? E aí, quando Deus toma o controle, né? Nós sentimos alívio, né? E aí, ó, o que ele fala, ó, né? Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave. Deus não quer que você fique levando esse jugo pesado. Deus não quer que você fique levando essa carga pesada. Ele quer que o seu jugo, ele quer te dar um jugo suave, leve. Você pode até estar passando por problemas, mas lá dentro você tem paz. Você está aliviado. Não é porque você está conformado com a situação, não. Não. É porque você sabe e está seguro que tem um Deus cuidando de tudo. Tem um Deus que vai te dar vitória. Tem um Deus que vai abrir portas. Tem um Deus que vai cuidar daquilo que você está pedindo. Então, para que o estresse? Para que o nervosismo? Para que toda aquela... Não. Estou aliviado. Eu tenho um Deus que está cuidando de mim, né? Estou orando, eu entreguei. Eu tenho um Deus que sabe do que eu preciso e Ele vai cuidar de mim. Então, né? Ele faz eu sentir o quê? Alívio, né? Eu fico leve, eu fico o quê? Suave. Né? Você não precisa nem fazer yoga. Né? Ah, vou fazer yoga para ficar leve. Não. Se você orar e entregar para Deus, Ele vai fazer o seu espírito ficar leve, né? Vai te dar aquele jugo suave. Então não é você se conformar, tá? Não é você aceitar a situação, não.
Você não aceita a situação, mas você entrega para Ele e deixa Ele resolver. E aguarda a sua vitória nele. E espera nele. Né? E quando você espera nele, você não vai ficar frustrado, desamparado, desanimado. Não. Porque nós temos um Pai que está o quê? Cuidando da gente. Mas o que Jesus falou? Vinde a mim. Entrega para mim, né? Coloque no meu altar e eu vou cuidar para você, né? Eu não sei qual é o seu jugo, qual é o seu fardo, né? Mas Deus sabe, né? E Deus quer cuidar disso para você, né? Então, que nessa noite você entregue tudo para Ele, que nessa noite você coloque no altar dele, né? E ele vai cuidar, ele vai deixar o seu espírito leve e suave, tá? Então, olha, era para mim falar das outras bem-aventuranças, né? Mas Deus não permitiu, quis que ficássemos só aqui, né? E olha, não esqueça, tá bom? De 1 Crônicas 7,14. Quando a gente ora, quando a gente se humilha, né? Quando a gente se converte dos nossos maus caminhos, quando a gente busca Deus, gente, Ele está na nossa terra. Tudo aquilo, sabe quando você sente a impressão que está tudo desorganizado? Deus vem e começa a fazer isso aqui, ó. Organizar tudo na sua vida. Aquilo que dói, Ele põe o óleo, Ele começa a sarar, né? Aquilo que está desorganizado, Ele começa a organizar, né? Aquilo que você não vê perspectiva, Deus abre as portas para que você tenha perspectiva, né? Porque Ele é o nosso Pai, Ele é um Deus que cuida da gente, Ele é um Deus que quer o melhor para a gente, tá? Deus quer sarar, né, a terra do nosso coração, a nossa família. Falar, mas eu estou bem. Então você vai orar pelos seus filhos, seus netos, por alguém que precisa, por uma terra que precisa ser curada, né? E através de você, Deus vai alcançar aquela pessoa, vai curar e vai abençoar com o seu poder, tá bom? Porque Deus tem prazer em nos abençoar, tá? Amém, Jesus? Que Deus possa te abençoar, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus, né? É no mais vermelha, né? Isso. E